Você já ouviu falar de Coquitlam e de New Westminster? Com certeza você já ouviu falar de Vancouver, né? Mas hoje eu estou aqui com a nossa querida Natália, representante do Douglas College, que é um college que todos nós falamos que fica em Vancouver, mas, na verdade, ele fica em Coquitlam, Westminster. Você vai entender um pouco mais a geografia aqui da cidade, que nós chamamos de Vancouver, mas na verdade são diversas cidades, e as vantagens de morar nesses locais, né? Isso, a querida Natália já está entrando comigo aqui. Todo mundo fala muito, né? Vancouver, eu quero ir para Vancouver, né? Eu quero ir para Toronto, né? E tudo mais. Mas em Westminster e Coquitlam, né? Aonde ficam essas cidades, né? Muita gente não tem ideia, né? Que, na verdade, essas cidades, elas ficam dentro aqui da grande região de Vancouver, né, e fazem parte do que nós chamamos de Vancouver. Isso, Natália? É isso, a gente costuma falar que o Douglas College está em Vancouver, porque, enfim, está na grande Vancouver, mas estamos na região metropolitana. Então, a gente tem 3 campos, 2 localizados em West e um outro em Coquitlam. Normalmente eu comparo com São Paulo, pra quem não sabe, eu represento o Douglas College aqui no Brasil, estou em São Paulo. Então, muitas vezes eu acabo comparando com bairros, né, para ficar mais fácil de explicar, que não é uma às vezes a gente fala: "Ai, é uma região, depois é outra cidade", eu falo: "Meu Deus, é outra cidade". Não, gente, é tipo 20 minutos de Skytrain, 25 minutos de Skytrain de downtown, comparando New Westminster. Coquitlam dá mais ou menos uns 40 minutos. Então, se a gente compara com grandes metrópoles, é uma distância super razoável, ou usando um transporte público que funciona super bem, com horários, enfim. Geograficamente, então, a gente fala que são cidades, né, diferentes, mas elas estão lá dentro do mesma região. Exatamente. E se a gente for falar de vantagens, né, morar em Coquitlam e de morar, né, West, já ouviu falar que Vancouver é uma cidade muito cara. Está falando de umas cidades mais caras do Canadá para se morar. Então, mas também é uma das cidades que tem uma das maiores empregabilidades, que tem os mais altos salários, né? Porque aqui no Canadá as coisas elas tendem a entrar numa harmonização, o quanto você ganha, o quanto você gasta, né? Tudo mais. Então, assim, pessoal, uma grande vantagem que eu acho, né? É aí das maiores, né, Natália? Fica à vontade para concordar e discordar de mim, mas é que você está dentro do grande centro, você está, né, no centro de Vancouver, que você tem uma das maiores empregabilidades, você tem uma das maiores, os melhores salários do Canadá. Ao mesmo tempo, você diminui o seu custo de aluguel drasticamente quando você se afasta do centro da cidade, né? Com As certeza. cidades de New Westminster e de Coquitlam, elas ficam muito próximas, todo o centro nervoso e financeiro de Vancouver. E Westminster deve ficar na casa de uma meia hora, 35 minutos de metrô, mais ou menos. Coquitlam, agora que está crescendo muito, Coquitlam agora já tem metrô direto para lá, e muita coisa acontecendo. Também fica um pouco mais afastado, mas também não tão longe, na casa de uns 45 minutos, mais ou menos, do centro de Vancouver, mas também não quer dizer que você só existe empregabilidade no centro de Vancouver, né? Vancouver, toda essa região, ela tem toda, né, uma economia muito forte, né, Natália? Exatamente. Você tem essa questão do custo de vida ser mais baixo, principalmente quando a gente fala do valor de aluguel, seja o aluno mais jovem que está estudar sozinho e vai dividir com colegas, seja família, né, então você consegue achar apartamentos de 2 quartos aí com preço muito mais barato do que no centro. Outros custos também, né, porque às vezes você vai comparando com grandes metrópoles, você vai tomar um café, no centro hypado, você vai tomar um café no bairro, já dá uma diferença, né. Quando a gente fala custo de vida, a gente está falando de tudo. Você tem realmente essa questão e, ao mesmo tempo, também tem comércio, né, e pequenas empresas, né, estão espalhadas, então você também consegue ter eu acho até interessante, porque a maioria vai procurar nas grandes empresas, no centro, o emprego, e às vezes está do seu lado, menos concorrência. Então, Existe uma distribuição muito grande, dependendo da área, de muitas dessas grandes empresas também não estarem localizadas no centro ou muito próximo ao centro, estarem um pouco mais afastado, né? E o que leva toda essa empregabilidade para uma região ali ao lado, né? Coisa que é muito comum as pessoas fazerem é associar Brasil com o Canadá, porque você tenta ligar com aquilo que você conhece. E eu acho muito difícil você fazer isso, porque a sociedade canadense ela é completamente diferente da brasileira. E você tem um grosso muito grande de pessoas que são classe média, para dizer que pelo menos 90% da população fica ali na classe média. Então, quando você pega cidades mais caras aqui para cidades mais afastadas, um pouco um valor mais baixo, você tem o mesmo tipo de serviço, você tem o mesmo tipo de infraestrutura, é tudo muito igual aqui, a verdade é essa, né. Você tem uma igualdade social muito grande.
porque você está morando a 45 minutos, 1 hora, muitas vezes do centro, que você vai ter alguma coisa diferente. Não, muito pelo contrário. A cidade de Westminster é uma coisa linda. Um dos eventos eu tive a oportunidade de ir lá a gravar o Douglas. Tinha muito tempo que eu não ia a New West. Um pouco fora da minha rota. É bem pertinho de mim, aí fica um pouco fora da minha rota. Eu fui lá gravar. Fiquei impressionado com o que fizeram aqui, ali com aquele centrinho West, né, de Westminster. Ficou lindo, tudo moderno e tudo mais. Você tem... É uma cidade histórica daqui de região de Vancouver, então você tem um centrinho antigo que é lindo, né, e tudo mais. Você tá de metrô aqui, que nós chamamos de Skytrain, você tá ali a mais ou menos meia hora, né, 35 minutos do centro da cidade. Então a locomoção ela é muito boa aqui vamos chamar de Vancouver aí, né, região de... Ao mesmo tempo você tem um aluguel que muitas vezes, né, o New West, aí se você for para Coquitlam, mais afastado ainda, esse valor de aluguel ainda tende a descer mais, pode ter uma diferença de 35% em relação a Vancouver, é uma diferença muito grande. Então eu acho uma oportunidade muito grande de você morar em um local maravilhoso, primeiro lindo, Vancouver é uma das cidades mais bonitas do mundo, tem uma economia fantástica, muito forte e ao mesmo tempo economizar, principalmente no seu custo de aluguel. Então, assim, se eu posso dizer um pouquinho, caracterizar as cidades, né, Natália, para o pessoal entender um pouquinho melhor, você tem New West, uma cidade mais urbana, né, ela fica mais no meio ali, é uma das primeiras cidades aqui de British Columbia, né, e tudo mais, uma coisinha linda, super charmosa. Quando você vai para Coquitlam, você vai ter já uma cidade na beira no pé da montanha também. Tem muita natureza, né, e tudo mais. Depois de tudo mais, Natália, separei aqui um mapa para o pessoal entender onde fica Legal. cada uma das cidades, para você ter uma boa ideia, legal? Então, assim, como eu disse, o que nós chamamos de Vancouver, na verdade, ela é uma região maior. Para quem estiver visualizando aqui o mapa, você está vendo aqui toda a região aqui, basicamente toda a região aqui do Lower Main, chamamos de Lower Main. Então, assim, Vancouver mesmo é uma cidade bem pequenininha, que está representada aqui do nosso lado esquerdo aqui no mapa, para quem estiver visualizando. Né? E você depois, na sequência, você tem Burnaby do lado, né? E se você for bem um laranjinha aqui, número 6 aqui no mapa, é Westminster, onde fica localizado, né, o campus principal da Douglas, né, Sim. Natália? O campus principal tá em Westminster e a gente agora também tem um novo prédio, que é a Enville Tower, que é bem na saída do metrô, bem que É distância do lindo aquele campus prédio super principal. modernoso. Eu fui lá, eu tive a oportunidade de ir lá. A gente tem Uma alguns vez. E aí você tá vendo aqui, um pouquinho mais ao norte, você tem Coquitlam. Coquitlam ele já entra aqui na faixa das montanhas, né? Você vai ter bastante trilha, natureza, mountain bike, hike. Você tá ali na região de Coquitlam. Então, assim, eu acho grandes vantagens que eu vejo, tá, Natália? Fica à vontade para colocar as suas, né? Até mesmo para me criticar e consertar o que eu disser aqui. Mas, assim, eu acho que o fato de você estar naquele centro muito forte na questão de emprego é uma coisa bem interessante, ao mesmo tempo você não tem um custo de vida desse centro. Vancouver é mais ou menos assim, você vai ter Vancouver, ali aquele miolinho, e quanto mais você for afastando, mais barato vai ficando o seu aluguel. E o que acontece? Você, ao mesmo tempo, morando um pouco mais afastado, você não tem menos serviços, você não tem menos infraestrutura. Não existe aqui no Canadá, né? Então, assim, você tem uma infraestrutura incrível, né? E todo acesso a tudo que você tiver necessidade, né? Concorda, Natália? Concordo. Só para ilustrar, nos nossos 2 campos, a gente tem um Tim Hortons dentro, por exemplo. Que é o Tim Hortons é uma cafeteria super famosa, é o Starbucks do Canadá. Então, dentro do college tem, para ilustrar o que você está falando, que realmente não tem diferença porque está mais afastado, não vai ter tal coisa. Não, tem tudo em todos os lugares. Uma qualidade de vida muito bacana, né? Então, o Whitlam Campus está na frente de um lago imenso, lindo. Vamos fazer atividades ao ar livre também, no West também, né? Uma área, assim, bem grande. E realmente, quando a gente fala de... A gente está falando de qualidade de vida. Quem quer estudar, quer trabalhar, mas também quer respirar puro, né? Fazer suas coisas pessoais. E hoje em dia se fala muito sobre isso, né? De saúde mental, ter tempo para você. E acho que Vancouver é sobre isso. Eu vou terminar o nosso bate-papo aqui e vou fazer uma trilha. Lentamente. Eu não Eu sou vou bobo, ter que né? assistir Netflix. Ponto aqui que mesmo com pandemia, sem pandemia, né, a gente pode ir para as trilhas aqui para o meio da Sim. natureza, né, e ficar em segurança, né. Bom, só para avisar para você que está nos assistindo, isso aqui de informação que você está tendo sobre o Canadá, sobre diferentes cidades, entender mais a fundo, né, a sua escolha ser uma escolha assertiva na hora de vir para o Canadá. Não perca
Canada Summit, que vai acontecer daqui a pouco. Você não pode perder. É um evento para apresentar os cursos do Douglas College. Douglas College, que é um dos principais colleges do Canadá, um college público. Durante o evento, você vai ter acesso a diversas das melhores instituições de ensino do Canadá e também acesso a muita informação. Nós vamos ter depoimentos de profissionais de diversas áreas contando segredos de como eles entraram no mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre a questão do visto de estudante, né? Nós vamos ter uma profissional para falar disso. Nós vamos falar sobre a ligação da imigração com a educação. Então, você vai ter muita informação durante o Canada Summit para te ajudar a vir para o Canadá da melhor maneira possível. Então, não perca. Você, tanto eu quanto a nossa querida Douglas College vai estar lá. E, como eu disse antes, você vai ter toda a informação necessária para vir para o Canadá. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado pelo seu tempo e até o evento, não é isso? Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós estamos juntos para falar muito mais sobre Douglas College. Um abraço enorme a você que está nos assistindo. Natália, mais uma vez, muito obrigado e até o evento. Não percam. Tchau, tchau.